Há muitos anos, pesquisadores estudam como foram os últimos dias de Adolf Hitler. O chefe de seus guarda-costas, Johann Rathenhuber, confessaria tempos depois que em 30 de abril de 1945 fora o primeiro a entrar nos aposentos do Führer após este ter cometido suicídio. Sobre o divã, era possível ver o corpo sem vida de Hitler virado para trás, com o rosto ensanguentado, e ao seu lado, estendido no chão, jazia o corpo inerte de Eva Braun. Esta tinha uma pistola na mão, a qual se soube depois que não foi disparada, já que a então esposa do Führer havia decidido se envenenar. Não muito longe dela havia um recipiente de cor dourada, muito parecido com o brilho labial, que continha veneno. Na Primeira Guerra Mundial, durante um ataque químico, Hitler fora vítima de gás mostarda, tendo este acontecimento lhe causado um grande trauma psicológico. Por isso, em seus últimos dias, o Führer pensava que os aliados iriam atacá-lo por meio de algum agente químico, com o intuito de prendê-lo ainda com vida. Por isso, no bunker localizado na chancelaria do Terceiro Reich, nunca pararam os trabalhos de construção de estruturas contra ataques químicos, mesmo nos últimos dias da Alemanha nazista. Naquele espaço, o ar era filtrado por meio de equipamentos especiais, que mesmo assim funcionavam mal. Em 25 de abril de 45, esses filtros tiveram que parar pela primeira vez durante 15 minutos para serem limpos, já que o sistema de ventilação absorvia somente escombros e fuligem, e a artilharia soviética bombardeava a chancelaria do Reich 24 horas por dia. Além disso, Hitler também tinha outro medo. O curso do rio Spree era muito próximo ao bunker, e o Führer tinha receio de que alguma bomba rompesse as paredes de seu abrigo, fazendo com que este fosse inundado. No final, as paredes resistiram. O que não resistiu foi o Terceiro Reich e seu Führer. Nos últimos 3 meses de vida do Terceiro Reich, os mais fiéis aliados de Adolf Hitler tinham opiniões diferentes acerca do rumo que este deveria tomar para si e para a Alemanha. Alguns preferiam que seu líder desaparecesse para assim poder negociar a paz com os aliados, e deste modo expulsar as tropas soviéticas de dentro das fronteiras alemãs. Outros, ao contrário, queriam Führer vivo, já que este representava o espírito guerreiro alemão. Enquanto Hitler ainda estivesse vivo, os soldados alemães lutariam com mais vontade, sobretudo contra os aliados ocidentais, para logo depois obrigá-los a firmar um acordo de paz em separado e concentrar-se na frente oriental. Os generais alemães Keitel e Jodl, em mais de uma ocasião, procuraram convencer Hitler a abandonar a capital. Nessa época, eles, que estavam bem mais informados que Hitler, sabiam que logo o Exército Vermelho cercaria Berlim e depois seria impossível escapar da capital alemã. Esses generais queriam levá-lo a Obersalzberg, onde o Führer possuía uma casa nas montanhas do estado da Baviera, para continuar lutando desde sua fortaleza nos Alpes. Projetada pelo ministro de Armamentos e Produção Bélica da Alemanha nazista, Albert Speer, em Obersalzberg estava a residência de descanso do ditador alemão. Nessa casa havia um lugar especialmente destinado ao comando da Wehrmacht, e por isso era muito bem protegida por um exército das SS, que sempre estava preparado para entrar em combate caso fosse necessário. Os generais Keitel e Jodl admitiam a possibilidade de levar Hitler na base da força caso o chanceler decidisse não ir por conta própria. Hitler, por seu lado, se opunha totalmente à ideia de abandonar Berlim. O bunker da chancelaria alemã, com seus 8 metros de concreto e aço reforçado, era o único lugar onde Hitler se sentia seguro. Segundo sobreviventes, o bunker de Hitler havia suportado 2 impactos diretos de bombardeiros soviéticos. Até meados de fevereiro de 45, Hitler permanecia a maior parte do tempo na chancelaria alemã, mas os frequentes bombardeios aos quais Berlim era submetida o obrigaram a se refugiar no bunker. Em março, Hitler saía esporadicamente para oferecer almoços ou se reunir com seus generais no novo edifício da chancelaria alemã. No final deste mês, os contínuos bombardeios obrigaram-no a se esconder definitivamente em seu bunker. Foi ali que o ditador passou seus últimos dias. A construção do novo bunker havia iniciado em 35 e somente após 8 anos foi terminado. Essa construção tinha 2 andares. No andar superior haviam 2 cômodos, que eram destinados exclusivamente ao armazenamento de produtos de primeira necessidade. No andar inferior se localizavam os cômodos do secretário do Partido Nazista, Martin Bormann, e do ministro da propaganda alemã, Joseph Goebbels. Além destes, haviam também os cômodos de Eva Braun, dos guarda-costas e do médico pessoal de Hitler. Os aposentos de Hitler consistiam em um dormitório, um banheiro,
uma sala de reuniões e em uma sala de descanso, onde havia uma pequena escrivaninha, um sofá e 2 cadeiras. Foi nesse último cômodo onde Hitler passou suas últimas horas de vida. Logicamente, em nenhum dos quartos do bunker haviam janelas. No final de março de 45, Berlim era continuamente bombardeada, tornando a tarefa de sair às ruas perigosa para qualquer pessoa. Neste momento, Hitler, assim como todos os que o cercavam, viviam em um castelo de pedras. O bunker tinha um sistema de abastecimento de água independente e uma linha telefônica privativa, bem como um gerador de energia elétrica. As luzes de neon lá instaladas ficavam acesas 24 horas por dia. Entretanto, era patente que as pessoas que estavam no bunker viviam muito melhor do que aquelas que viviam em Berlim, já que naquela época os cidadãos da capital estavam sem luz, água, aquecimento e comida. Outro sim, a derrota podia ser vista não somente nas ruas da capital, mas também no bunker de Hitler. A disciplina havia sido perdida por completo. Os soldados deixaram de tomar banho e começaram a ficar bêbados, e já que o sistema de ventilação não funcionava corretamente, o ambiente se empesteou com o odor fétido de suor. Somente Hitler, Eva Braun e alguns de seus oficiais ainda conservavam a higiene. Por esta razão, estes aparentavam, até o final da guerra, uma pequena dose de decência. Apesar do desânimo com o estado da guerra, aqueles que se encontraram com Hitler em seu bunker até o último momento pensavam que o Führer apareceria com alguma fórmula mágica para ganhar o conflito. De modo contrário, este se comportava de tal maneira que não queria saber de nada relacionado à guerra, muito menos das estratégias que ele tanto gostava no começo. De fato, Hitler nunca havia se acostumado a trabalhar sistematicamente. Sentava-se à mesa de trabalho unicamente quando sua assinatura era requerida. Suas decisões eram tomadas imediatamente e de forma oral, sendo anotadas por seu secretário particular, Martin Bormann. Este, por sua vez, controlava o fluxo de informações que chegavam ao Führer. Em virtude disso, muitos oficiais se queixavam de não poderem falar diretamente com Hitler, sempre tendo que fazê-lo por meio de Bormann. Fica claro que Bormann, como chefe da chancelaria do Partido Nazista Alemão e secretário pessoal de Hitler, evitava de toda forma levar notícias ruins a seu chefe. Além disso, Hitler sabia muito bem que Bormann não deixaria entrar qualquer pessoa que o deixasse de mau humor. Por essa razão é que Bormann, nos últimos dias de vida de Hitler, acumulou um grande poder no Terceiro Reich, já que era ele quem tomava muitas decisões importantes, posto que Hitler não estava em condições de fazê-lo. Hitler estava tão desanimado com a guerra que, para a tomada de decisões diante de seus oficiais, Bormann se aproximava e dizia-lhe o que era que tinha que fazer, ao que Hitler simplesmente respondia: sim, claro. Martin Bormann era um homem gordo, de baixa estatura e pescoço demasiado largo, que começou sua carreira no Partido Nazista cometendo um homicídio. Após terminar a escola, Bormann, com seus companheiros, mataram seu professor de história sob a alegação de colaboracionismo com os franceses. Por esse motivo, Bormann esteve preso durante 1 ano. Depois, ao sair, todos os partidos nacionalistas alemães o esperavam de braços abertos, e no verão de 1926 entrou no partido de Hitler. Bormann, desde o começo, se inclinou à parte financeira, já que se dedicaria ao que os demais nazistas do partido não queriam fazer, como as intrigas políticas e a contabilidade do partido. Além disso, demonstrou ter grande talento para o comércio e investimentos. Bormann, ao final, ganhou a confiança de Hitler ao demonstrar-lhe que podia extrair dinheiro de qualquer lugar. Uma das ideias que Bormann teve foi a de exigir royalties a cada fotografia impressa de Hitler. Ao estampar a foto deste em cédulas de dinheiro, fez com que o partido nazista ficasse multimilionário. O secretário do partido dirigia pessoalmente o fundo Adolf Hitler, que fora criado inicialmente para ajudar as empresas alemãs, mas que a partir de certo ponto passou a ser financiado pelos empresários germânicos, que agora tinham que doar a ele parte do que ganhavam todos os anos. Esses recursos tinham então como destino resolver os problemas pessoais dos integrantes do partido. Toda essa engenharia financeira era dirigida por Martin Bormann. Agindo dessa maneira, Bormann se converteu em uma das principais figuras do partido nazista. Tudo o que um integrante do partido precisava fazer quando estava sem dinheiro era encontrar-se com Bormann, desde o chefe da Luftwaffe e sucessor de Hitler, Hermann Göring, passando pelo líder das SS, Heinrich Himmler, até a amante de Hitler, Eva Braun. Bormann, como tesoureiro do partido, entregava a todos os seus altos funcionários um envelope lacrado que continha uma espécie de segundo salário.
Cuidando muito bem de seu posto e sempre se mantendo próximo a Hitler, quase nunca saía de férias por medo de ser substituído por outra pessoa. Além disso, Hitler valorizava muito seu trabalho. Em mais de uma ocasião, o Führer repetiu que seu secretário era um ativo necessário para ganhar a guerra. Goebbels, após uma discussão acalorada com Hitler, escreveria em seu diário: Bormann me parece uma pessoa que joga sujo e com intenções obscuras. Posso assegurar que seu posto de tesoureiro do partido foi conquistado à base de astúcia e não de méritos. Vários dirigentes do partido sentiam um medo instintivo e tinham uma má opinião acerca de Bormann. Outros diziam que a quantidade de poder em suas mãos era grande demais para estar concentrada numa só pessoa. Hitler era uma pessoa que não gostava de dedicar muito de seu tempo ao trabalho. Algumas vezes seus anfitriões tinham que esperá-lo durante horas até que este aparecesse. Apreciava-lhe, porém, ir a teatros ou a reuniões sociais. Muitos dos altos dirigentes alemães se queixavam de que seu líder não tinha tempo para resolver os problemas importantes do país. Ele, por outro lado, nunca acreditou que tivesse o dever de cumprir com sua responsabilidade como chanceler da Alemanha. O Führer gostava de se colocar em uma escala muito maior de liderança, sempre se comparando a Alexandre Magno, Júlio César, Napoleão Bonaparte ou o rei Frederico II da Alemanha. E posto que Hitler nunca havia se acostumado a trabalhar duro, já era de se esperar que no final da guerra não respondesse adequadamente como líder supremo da Alemanha nazista. Ao final do conflito, todos os problemas políticos, as inumeráveis derrotas da Wehrmacht e os bombardeios no coração de Berlim prejudicaram o discernimento e a razão do Führer. Sua mente limitada não conseguia digerir toda a quantidade de más notícias que chegavam até ele. E pior ainda, não conseguia se controlar emocionalmente quando precisava tomar decisões de maneira racional. De volta ao bunker em 1945, em seus últimos 6 meses de vida, Hitler havia envelhecido tanto que aos 56 anos, muitos oficiais que não o viam há meses quase não o reconheciam, já que este parecia 10 anos mais velho, além de ter que se inclinar e dobrar os joelhos para cumprimentar seus comandados. Com muito esforço, saía de sua sala de descanso no bunker e mantinha-se estático durante toda a conversa, para logo após, com o mesmo esforço, voltar à sala da qual havia saído. Nessas conversas, Hitler podia olhar fixamente em seus olhos durante horas, o que intimidava muitos de seus anfitriões. Tinha agora uma postura encurvada, com a mão esquerda tremendo, condição esta que o Führer não podia controlar. Hitler odiava o fato de não poder dar todas as ordens nem mesmo a seu corpo, diria depois em uma entrevista Christa Schröder, ex-secretária pessoal do ditador alemão. Quando alguém percebia que sua mão tremia, Hitler tratava de ocultá-la instintivamente com a outra. Tempos depois, os psicólogos diriam que ele tinha um caráter muito frágil e, por sua vez, muito cruel. Muitos até agora se perguntam se Hitler ficou assim após adoecer ou adoeceu após suas derrotas na guerra. Isso sem contar que o chanceler tinha seus próprios cuidados com a saúde. Havia se tornado vegetariano, deixado de consumir álcool e açúcar e parado de fumar e tomar café. Em que pese levar uma vida sã e tomar chás medicinais, Hitler sempre inventava novas doenças, o que, após sua derrota em Stalingrado, foi acompanhado pela ingestão de antidepressivos. Seu médico pessoal, Theodor Morell, tinha como especialidade a dermatologia e o tratamento de enfermidades venéreas. Morell havia se convertido no médico pessoal de Hitler após o fotógrafo pessoal deste, Heinrich Hoffmann, tê-lo apresentado. Hitler acreditava cegamente em Morell e em seus métodos heterodoxos para o tratamento de enfermidades. A impressão era que ele podia adivinhar os problemas psicológicos de Hitler e, por conta disso, fez-se imprescindível ao Führer. Quando este começava a se queixar de alguma dor, Morell lhe receitava estricnina, um pesticida utilizado como um forte analgésico que agia diretamente no sistema nervoso central de Hitler. Morell indicava a seu chefe somente medicamentos fortes, fazendo de Hitler um viciado em seu médico e em seus medicamentos. Além disso, Morell, valendo-se de sua posição de médico pessoal de Hitler, acabou influenciando a política de saúde da Alemanha. O chanceler destinava parte do orçamento alemão para subsidiar experimentos das próprias empresas de Morell, o que lhe traria muito lucro, já que eram fornecedoras diretas de medicamentos para as forças armadas alemãs. Morell fornecia a Hitler, através de injeções, vitaminas e hormônios para diminuírem seu cansaço e sua depressão. Essas injeções funcionavam como drogas em seu organismo. Hitler dizia que seu médico o inspirava a seguir adiante e sempre se jactava de ser paciente de alguém que, segundo ele, estava na vanguarda da medicina. Após a derrota alemã em Stalingrado, Hitler decidiu nunca mais voltar a sair em público.
Este havia perdido toda a confiança ao falar com as pessoas, o que, por sua vez, influenciou negativamente o moral do chanceler, que se considerava um artista que se inspirava ao falar com as massas. Durante a guerra, Hitler nunca esteve na frente de combate, não por compaixão ou por medo de ver morrer seus soldados. Muito pelo contrário, em suas ordens, Hitler não hesitava em mandar seus exércitos rumo à morte quase certa. Seu pior medo, de fato, era justamente o de que seus soldados não cumprissem suas ordens e não dessem suas vidas por ele. Hitler nunca foi à frente de combate justamente para evitar que a realidade dos soldados mortos se chocasse psicologicamente com a segurança que tinha de ganhar a guerra, e por esta razão nunca saía de seu bunker. Nem todos compartilhavam a posição do Führer. Goebbels, por exemplo, era partidário da ideia de que o líder da Alemanha deveria sair e ser visto pelas pessoas, dando assim a impressão de que todo o governo ainda estava funcionando. A cada ano que passava, Hitler era visto cada vez menos. Tomava agora somente os medicamentos que, segundo ele, faziam efeito. Em uma conversa com Hitler, Morel perguntou: "Meu Führer, o que será de mim se acontecer algo com o senhor?" Ao que Hitler respondeu: "Se acontecer algo comigo, sua vida de nada valerá." Fora isso, graças ao trabalho de Morel, Hitler ainda conseguia manter seu corpo funcionando, ainda que o segundo médico de Hitler, Karl Brandt, afirmasse que os métodos que Morel usava haviam causado estragos em sua aparência, já que este aparentava ser, pelo menos, 10 anos mais velho. Na pele pálida de Hitler começaram a aparecer manchas vermelhas, enquanto que por um dos cantos da boca pingava saliva. Sua visão piorava dia após dia, sendo que ele não queria usar óculos. Por isso, em suas reuniões, Hitler observava os mapas com a ajuda de uma lupa, enquanto outros documentos haviam sido impressos especialmente com letras grandes para que o chanceler fosse capaz de lê-los. Pelo mesmo motivo, a visão de Hitler não suportava a luz do dia. Por isso, quando saía em público, usava um cap especial com uma viseira próxima aos olhos, para que a luz do sol não prejudicasse sua visão. Sempre que Hitler viajava a algum lugar, as janelas dos veículos eram fechadas com cortinas, mesmo que sofresse igualmente na escuridão, já que a ausência de luz prejudicava seu equilíbrio e este sempre se queixava de que na escuridão sentia seu corpo pender para um dos lados. Nesses casos, nenhum de seus médicos podia ajudá-lo. Segundo os testemunhos de alguns oficiais, em seus últimos dias de vida, Hitler comandava exércitos imaginários, às vezes reagindo de forma bastante violenta ante as objeções que muitos oficiais mais sensatos lhe faziam, já que, segundo Hitler, isso punha em dúvida sua capacidade de liderança. Pior ainda era mostrar que ele estava errado, já que nessas horas Hitler agia como uma espécie de mula empacada. Saberemos depois que a condição de Hitler de não querer escutar ninguém e fixar-se em sua opinião já era resultado de suas enfermidades mentais. Nesse ponto, ele já não confiava em nenhum de seus generais, já que estes, para ele, o haviam iludido de tal maneira que os culpava por todas as derrotas sofridas pela Alemanha. Certa vez, ao final da guerra, Hitler rebaixou o general Heinz Guderian a general de infantaria, e quando este se opôs a tomar seu novo posto, Hitler explodiu. Segundo o próprio Guderian, naquela ocasião, Hitler parou em frente a ele, levantou seus braços apertando seus punhos e o instigou a brigar. Tudo isso mantendo uma postura encurvada e enquanto se tremia, após o que se retirou balbuciando algumas palavras, retornando logo em seguida com novas acusações. Em seus dias finais, Hitler sofria de uma profunda insônia, dormindo apenas 2 ou 3 horas por dia, mesmo tomando os medicamentos para dormir mais fortes daquela época, além de se negar a sair do bunker, já que tinha medo de adoecer ou de ser vítima de algum ataque, preferindo se fechar em seu pequeno quarto na companhia de Eva Braun. Como resultado, seus dias se converteram em noites e suas noites em dias. Frequentemente, suas reuniões terminavam às 6 da manhã. A essa hora, seu médico pessoal, Theodor Morel, ministrava a seu paciente comprimidos estimulantes para que este pudesse ficar de pé. Depois disso, uma dose de calmante para tranquilizá-lo. O Führer, sempre que possível, preferia que essas substâncias fossem aplicadas por meio de injeções, como forma de potencializar e acelerar seu efeito. Ao longo dos anos, esse hábito destruiu por completo seu sistema nervoso, levando quase que ao completo delírio. Quando algum guarda-costas de Hitler estava com ele, levava o que era de vital importância para o chanceler: seus comprimidos estimulantes, água, seu uniforme, jornais e documentos importantes. Um de seus últimos guarda-costas foi Heinz Ling,
que havia entrado para as SS aos 19 anos e estudado nos mínimos detalhes a vida, a rotina e o comportamento do Führer. Essa característica foi a que mais agradou a Hitler. Com respeito à sua alimentação, esta era preparada sob uma estrita vigilância na região da Baviera. O resto ficava a cargo de distribuidores autorizados. Nesse quesito, Hitler era extremamente desconfiado. Em certa ocasião, o líder romeno, o Marechal Ion Antonescu, presenteou Hitler com uma caixa de caviar e doces. Por sua vez, Hitler ordenou que esta não fosse colocada à mesa, entregando-a como presente a seu ajudante pessoal, Nicolau von Wellow. Hitler apostou em tudo o que tinha. Ele pensou que se os soldados da Wehrmacht fossem obrigados a lutar até a morte, a resistência alemã frente ao avanço soviético seria mais feroz, o que obrigaria Stalin a pedir um cessar-fogo. O ministro de Armamentos e Produção Bélica, Albert Speer, já havia dado a ordem que seria cumprida até o dia 8 de maio de 45, na qual estabelecia que nenhuma fábrica deveria cessar sua produção de guerra até que fosse totalmente ocupada pelo inimigo. Essas ordens endureceram a resistência alemã, fazendo as batalhas que se seguiram muito mais ferozes. Encerrado em seu bunker, Hitler e Eva Braun faziam uma única coisa, que era fantasiarem juntos o futuro. Entre seus planos estava o de depois da guerra partirem para Linz, cidade onde Hitler havia crescido e onde agora viveriam juntos. Eva Braun tinha a ilusão de que em algum momento seria produzido um filme onde ela apareceria como esposa do Führer. Podemos imaginar que Eva, naquele momento, já esperava em breve a morte? Essa é uma pergunta difícil de responder. Eva Braun, diferentemente das alemãs comuns e atuais, vivia completamente alheia à realidade. Sua família estava segura enquanto ela estivesse no bunker com Hitler. Em 20 de abril de 1945, Adolf Hitler completara 56 anos. Essa seria a última vez que Goebbels felicitaria o Führer pelo seu aniversário em uma transmissão de rádio. Em seu discurso, diria que nos 1000 anos de governo que teria a Alemanha nazista, Hitler seria o primeiro e único a ter a real estatura de um governante. Os cozinheiros diriam mais tarde que no último aniversário de Hitler teriam problemas para conseguir alimentos frescos. Naquele dia, Hitler havia ido para seu bunker às 5 da manhã, só acordando às 14 horas. Depois disso, saiu de seu bunker para premiar alguns integrantes da Hitlerjugend, e nessas imagens vemos a última aparição do Führer diante das câmeras. Com Eva Braun aconteceu algo diferente, já que esta exigiu que a festa continuasse, pelo que lhe trouxeram um gramofone no qual pôs música no volume máximo. Eva Braun amava música, sobretudo tango, e naqueles momentos tudo o que queria era dançar. Infelizmente, por conta de seu estado físico deplorável, Hitler não era capaz de dançar junto com Eva. Os aliados também queriam celebrar o aniversário de Hitler. Por isso, deram-lhe o presente especial de 2 horas de bombardeio no centro de Berlim. O Exército Vermelho não ficaria atrás. Em 21 de abril de 45, começaria a grande ofensiva soviética na Batalha de Berlim. Essa foi a última ofensiva soviética, aquela que acabaria com a frente oriental para a Alemanha. Todas as tentativas alemãs de freá-la de nada valeram contra o Exército Vermelho. Pelo lado alemão, suas reservas recuavam de maneira desordenada. Ao observar o avanço imparável do Exército Vermelho, Hitler dá a ordem para que se deixassem evacuar os familiares das grandes autoridades alemãs, assim também para que se depusessem as armas no oeste, para que os aliados ocidentais chegassem a Berlim antes dos soviéticos. O ministro da Saúde da Alemanha e um dos médicos pessoais de Hitler, Karl Brandt, decidiu enviar sua família à parte ocidental do país para que estes não caíssem em mãos russas. No dia seguinte, Hitler soube disso e quase ficou louco. Ordenou que Brandt fosse preso e levado a uma corte marcial para ser julgado, sendo preso e interrogado pelo chefe da Gestapo, Heinrich Müller. Após isso, uma corte militar o condenou à morte por enforcamento, sentença que não foi executada, já que em 2 de maio de 1945 o poder no Reich foi transferido ao almirante Karl Dönitz, e este absolveu Brandt de sua pena. Por esse motivo, Karl Brandt foi libertado. Mais tarde, ele seria encontrado pelos americanos, que o julgariam em Nuremberg por suas experiências com prisioneiros nos campos de concentração, e depois executado por enforcamento. De volta ao bunker, Hitler, resignado, vendo como a guerra estava perdida, não sabia se ficava e morria em seu abrigo ou se escapava, enquanto todas as pessoas ao seu redor não sabiam o que fazer para fugir o mais rápido possível.
Hitler pensou que todos os asseclas com os quais havia compartilhado a glória nos bons tempos retornariam agora para compartilhar também os infortúnios da guerra, mas todos haviam desaparecido. Os comandantes dos serviços secretos, que eram os mais fiéis e mais necessários conselheiros, foram os primeiros a abandoná-lo. Em seus últimos dias de vida, Adolf Hitler estava praticamente rodeado de desconhecidos, e estes eram totalmente indiferentes a ele. Hitler, por sua vez, não confiava em absolutamente ninguém, já que pensava que qualquer um poderia matá-lo para depois conseguir uma anistia dos aliados, ou pior ainda, que o sequestrassem para entregá-lo a seus inimigos Stalin ou Churchill. Até as mais altas patentes dos oficiais que estavam no bunker eram interrogados diariamente para testar sua lealdade ao Führer. No final de abril, voaria o último avião com os passageiros da lista feita pelo próprio Hitler. Entre eles estava seu médico pessoal, Theodor Morell. Hitler o havia despedido depois de uma de suas muitas birras, alegando que Morell queria envenená-lo. Depois disso, Morell desapareceria completamente da política alemã, enquanto Hitler ficaria sem médico. Isso não impediu que Hitler continuasse consumindo as drogas das quais havia ficado dependente e que eram fornecidas por ele. Os que permaneceram com Führer até seus últimos dias viam como ele mudava seu humor de uma hora para outra. Todos no bunker sabiam que quando Hitler mudava seu estado melancólico e deprimido a um enérgico e eufórico, era porque havia tomado as drogas de Morell. O maior temor de Hitler era o de cair nas mãos de seus inimigos, já que sabia muito bem o que lhe esperava. Recentemente foram desclassificados alguns documentos sobre conversas que teve Winston Churchill sobre o que fariam se Hitler caísse em mãos aliadas. Churchill afirmou que se Hitler caísse em suas mãos, era dever dos aliados eliminá-lo. Hitler não era um monarca que poderia colocar a responsabilidade nas mãos de um primeiro-ministro, como os próprios alemães haviam feito no final da Primeira Guerra Mundial. Hitler é a encarnação do mal, e por isso temos a obrigação moral de acabar fisicamente com ele. E como mataremos? Muito fácil, em uma cadeira elétrica, como qualquer criminoso. Poderemos obtê-la facilmente dos americanos através do programa Lend-Leasing. Churchill diria essas palavras no mais fiel estilo de humor britânico. Ao final da guerra, falar de como eliminariam Hitler era um tema que dava bastante prazer ao primeiro-ministro britânico. No bunker, Hitler entendia muito bem que àquela altura da guerra nenhum aliado negociaria com ele. Naquele momento, o último desejo de Hitler era o de que, se ele morresse, também morresse toda a Alemanha. O ministro Albert Speer depois contaria que Hitler o havia dito que, se a guerra fosse perdida, o povo alemão não teria qualquer direito a seguir vivendo sem ele. Então, era muito melhor acabar com toda a Alemanha e eles mesmos, e que os sobreviventes seriam indignos e indesejáveis. A retirada alemã de 1944 havia custado à Alemanha 2 milhões de baixas, enquanto que os 5 primeiros meses de 45 haviam custado 1,5 milhão de baixas a mais, isso sem contar com as baixas civis. No começo de 45, muitas cidades alemãs se haviam convertido praticamente em desertos. O povo alemão agora pagava a cumplicidade muda que havia tido durante todo o período nazista. Os alemães recebiam literalmente uma dose do que haviam semeado na Europa. A Alemanha nazista, como governo, havia desaparecido completamente, enquanto seu território estava totalmente ocupado por seus inimigos. Em suas últimas semanas de vida, Hitler se comportava mais como um paciente de manicômio do que como o líder de um partido político. Dava ordens impossíveis de executar, bem como discutia estratégias históricas e sobre como poderiam ser aplicadas ao campo de batalha. A essas alturas, ninguém no bunker obedecia suas ordens. No mês de abril, no bunker do Führer, a disciplina já estava completamente perdida. Quando Hitler aparecia em algum recinto, ninguém mais se levantava ou sequer o saudava como no passado. Os soldados começaram a fumar, sem se importar com o fato de Hitler odiar cigarros. Depois, começaram a beber os vinhos e conhaques especialmente reservados para a recepção de diplomatas estrangeiros. Anos antes, quando escolhia sua guarda pessoal, Hitler selecionava os homens mais fortes, assim como também via se esses estavam bem alimentados, bem pagos, que tivessem seu próprio quarto no bunker e um apartamento para eles e suas famílias. Hitler conhecia cada um deles e suas famílias, e frequentemente presenteava seus filhos com chocolates. Com o passar do tempo, no bunker, todos começaram a perder o respeito por ele.
A imagem de Hitler como o líder que levaria a Alemanha à glória havia mudado para a de um velho exigente e ranzinza que ninguém mais respeitava ou aguentava. O estado físico de Hitler se deteriorava a cada dia mais e mais. Seu rosto estava pálido e sombrio. Ele gostava de se sentar em um canto de seu divã e passar suas horas na companhia de sua cadela blonde. Na maior parte de seu tempo, preferia estar sentado neste divã, com o olhar perdido e sem falar com ninguém, recordaria tempos depois sua secretária. Em seus últimos dias, Hitler pensava apenas em chocolates e cupcakes. Naquele momento, sua paixão pelos doces começou a crescer de maneira exagerada. Se antes comia 3 biscoitos ao dia, agora comia 3 bandejas destes a qualquer hora. Christa Schröder lembraria anos depois, em uma entrevista, que em um dos ataques de loucura de Hitler, este primeiramente começou a ter pena de si mesmo, dizendo que a natureza não havia lhe dotado de masculinidade. Depois começou a relembrar suas grandes derrotas e, paulatinamente, começou a se enfurecer e a culpar qualquer um que cruzasse seu caminho por seus infortúnios. No final, ao dar-se conta de que estava sozinho, começava a chorar como uma criança. Hitler sabia muito bem que a hora de sua morte estava cada vez mais próxima, e em seus últimos momentos, decidiu presentear sua amante, Eva Braun, convertendo-a em sua esposa. Um dos últimos desejos de Hitler era o de formalizar a relação que tinha com Eva Braun, e por isso foi realizada uma cerimônia de casamento no bunker em 29 de abril. Eva Braun, uma jovem vendedora que trabalhava no estúdio do fotógrafo pessoal de Hitler, havia, enfim, se tornado oficialmente esposa do Führer. Ela era uma mulher ruiva sem muitas ambições, cujas únicas coisas que a interessavam eram a moda e os filmes. Sendo amante de Hitler, vivia ao lado deste, pensando que a qualquer momento ele poderia deixá-la. Por isso, Eva estava disposta a cumprir qualquer capricho que Hitler tivesse. Este a usava, mas não lhe dava muita atenção. Um dos parentes de Eva contaria depois que Hitler a tinha mais como um animal de estimação que como uma companheira, levando-a para passear apenas quando precisava aparecer em público. Em uma reunião com seu ministro Robert Speer, Hitler diminuiria o papel de Eva, dizendo que os homens com grandes intelectos tinham que escolher mulheres com interesses fúteis. O que seria de mim se tivesse ao meu lado uma mulher que entendesse todos os meus problemas? Não, obrigado. Em meu tempo livre, prefiro descansar, dizia Hitler. No mesmo sentido, Christa Schröder, secretária de Hitler, assegura que ele e Eva nunca tiveram relações. Hitler tinha Eva ao seu lado para mostrar a si mesmo e aos que o rodeavam que ele era um homem completo. Em mais de uma ocasião, os serviços secretos alemães procuraram rastros de intimidade entre Hitler e Eva, mas nunca encontraram nada. Em poucas palavras, Hitler nunca teve uma vida pessoal à semelhança de qualquer pessoa comum, nem amigos, nem família, nem uma mulher que amasse e muito menos filhos. Em mais de uma ocasião, o Führer disse que sua namorada era a Alemanha. Ele sentia um grande desprezo pelos vivos, preferindo comemorar os mortos. Em 30 de abril, Hitler despediu-se de todos os que permaneciam com ele no bunker. Na sala de jantar, começou uma festa para diminuir a tensão dos presentes no abrigo. Aqueles que dançavam viam que o Führer estava se despedindo, mas não prestavam qualquer atenção a ele. Hitler tinha vivido toda a sua vida com medo, e até mesmo em suas últimas horas teve medo de que o veneno que usaria não surtisse efeito. Por isso, quis experimentá-lo primeiramente em sua cadela blonde. No final de tudo, decidiu que iria se suicidar com um tiro. Depois do suicídio, o oficial alemão Otto Gunsch pediu para o motorista pessoal de Hitler, Erich Kempka, que lhe trouxesse 200 litros de gasolina. O ajudante de Hitler, Heinz Ling, junto com o médico cirurgião Ludwig Stumpfegger, levaram o corpo do Führer enrolado em um cobertor preto, enquanto o de Eva Braun foi levado por Martin Bormann. Todos os que estavam no bunker foram conduzidos para fora para assistir ao funeral, mas naquele momento a artilharia soviética começou a bombardear as vizinhanças, fazendo com que todos regressassem a um abrigo subterrâneo. Erich Kempka perguntaria a Gunsch se foi sua a ideia de incinerar o corpo de Hitler, ao que este respondeu dizendo que era o último desejo do Führer. Mais tarde, Otto Gunsch contou as últimas palavras de Hitler: "Não quero que encontrem meu corpo para depois ser exibido." Depois de meia hora do início do processo de incineração, reconhecer imediatamente o corpo de Hitler era uma tarefa impossível. Ainda assim, este foi queimado durante 5 horas e meia. Às 11 da noite, os restos do corpo carbonizado de Hitler foram envolvidos em uma lona e colocados em um buraco que havia não muito longe do bunker, e em seguida encoberto com terra.
Quando o exército soviético tomou o bunker do Führer, a primeira coisa que fizeram foi tentar localizar seu corpo. Não muito longe dali, encontraram restos totalmente carbonizados. Os médicos legistas determinaram que aquele era o corpo do ditador alemão. Fisicamente, entretanto, era impossível reconhecer Hitler. Os mesmos legistas chegaram à conclusão de que o corpo pertencia a ele por conta de seu dentista pessoal, Hugo Blaschke, ter preservado desenhos de sua arcada dentária. Essa informação, naquela época, era totalmente secreta, tanto que Stalin não a revelou nem mesmo a Zhukov, já que para ele era politicamente muito mais interessante manter a ideia de que Hitler seguia com vida. Os aliados haviam arrestado diversos oficiais alemães que tinham contas a acertar com a justiça soviética. Portanto, um Hitler vivo que houvesse escapado para a área controlada pelos aliados ocidentais era uma excelente desculpa para seguir desconfiando destes e para que, então, os mesmos não libertassem tais oficiais que haviam cometido genocídios na União Soviética. Durante a Conferência de Potsdam, Stalin assegurou que o corpo de Hitler não havia sido encontrado e que este já havia escapado para a América Latina via Espanha. Foi nesse ponto onde nasceu o mito de que Hitler havia fugido para a América Latina. Stalin permitiu que seu inimigo seguisse vivo mesmo após sua morte, e até hoje livros seguem sendo escritos e documentários filmados abordando a real possibilidade de Hitler ter conseguido fugir da Alemanha e se escondido na América do Sul. Dos restos mortais de Hitler se encarregaram os serviços secretos da União Soviética. Sua principal tarefa era de esconder o corpo dos alemães. De acordo com documentos desclassificados, os restos carbonizados de Hitler foram enterrados e desenterrados mais de 6 vezes. No final, o que havia sobrado dele foi enterrado sob uma janela em um quartel de uma base militar soviética na cidade alemã de Magdeburgo, ainda quando existia a República Democrática Alemã. Nos anos 70, o diretor da KGB, Yuri Andropov, sabendo da existência do corpo de Hitler, propôs ao então líder da União Soviética, Leonid Brezhnev, que se desfizessem completamente daqueles restos mortais para que seus seguidores não o encontrassem e assim não transformassem o local em um centro de peregrinações nazistas. A missão de se desfazer do corpo foi confiada a 3 oficiais da KGB. Então, na noite de 4 de abril de 1970, os restos carbonizados de Hitler foram desenterrados para serem novamente incinerados. Em seguida, as cinzas foram lançadas em um riacho não muito longe de onde o haviam incinerado. A Segunda Guerra Mundial deixou aproximadamente 60 milhões de mortos, quase todos por conta das políticas criminosas de Hitler. A União Soviética foi o país que registrou o maior número de baixas. Entre estas, 17 milhões de civis, em sua maioria crianças, idosos e mulheres que nada tinham a ver com o conflito e foram varridos desse mundo. Some-se a estes 5 milhões de judeus no continente europeu. Tudo isso porque Hitler e o povo alemão quiseram glorificar a Alemanha com base em saques e na eliminação de outros povos, considerados pelos alemães como sub-humanos. Se você gostou desse vídeo, comente e compartilhe. Também não esqueça de dar aquele joinha e se inscrever no canal. Até o próximo!